No vídeo anterior nós falamos sobre a zombaria que os romanos fizeram em relação a Jesus. Eles escarraram no rosto de Jesus, eles davam murro, tapa, fizeram tudo e houve violência moral. Eles zombaram do ofício profético, eles zombaram do ofício sacerdotal de Jesus. E agora, neste vídeo, vamos tratar um pouco mais curtamente o fato deles terem zombado do ofício real de Jesus Cristo. Certamente ele estava vestido com roupa simples, o que revela sua humildade. Tiraram as roupas dele, deixaram-no exposto à vergonha e o cobriram com um manto escarlate. O manto escarlate é sinônimo de realeza. Em geral, os reis vestem esse manto quando estão numa cerimônia pública formal. E o manto de púrpura, conforme a narrativa de Marcos 15:17, mostra que tentaram fazê-lo parecer um rei poderoso. Então, despojaram das suas vestes, colocaram nas suas vestes, ao invés de suas vestes, um manto escarlate. Isso é zombaria. Ele estava à mercê deles, e eles estavam escarnecendo do nosso Redentor. Lucas registra que Herodes o fez vestir um manto aparatoso. Está lá em Lucas 23:11. Aqui também zombava da sua realeza. O manto aparatoso indica um manto faustoso, suntuoso, caríssimo, que indica ostentação. Embora tivesse tido todo o direito a essa suntuosidade, porque de fato ele era rei, mais do que todos os homens deste mundo, ele veio humildemente, sem aparência alguma. E o propósito de Herodes não era reconhecer um verdadeiro rei, mas simplesmente zombar daquele que a si mesmo fazia-se rei. Na verdade, Jesus Cristo era o único rei que tinha todo o direito de vestir-se como um verdadeiro rei. Ele tinha toda a riqueza do mundo e o mais caro e suntuoso manto do mundo era pouco para a majestade daquele rei. Todavia, os soldados fizeram aquilo não porque reconheciam como ele era, quem ele era, mas porque queriam zombar dele. Zombaram pela segunda vez do seu ofício real. Não existe um rei com um manto aparatoso de cor escarlate que não exiba o sinal mais fulgurante da sua realeza, a coroa. Eles não dispunham de uma coroa verdadeira, uma coroa real nas suas mãos. Então, ali mesmo, com a precariedade do que tinham, eles teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. A coroa de espinhos servia para dois propósitos. Primeiro, o de zombar, e segundo, o de impingir-lhe dor. Enquanto ele caminhava do pretório para a cruz, certamente ele ouviu zombaria de muitas pessoas que caçoavam do rei dos judeus. Sobre a sua face correram gotas de sangue provocadas pelos espinhos cravados. Um duplo sofrimento veio sobre Jesus Cristo naquela hora. E assim ele foi para a cruz com a sua coroa, levando a zombaria e a dor pelos pecadores. Repita que o texto diz, olha, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Isto causa grande dor em quem é crucificado, mas zombaram pela terceira vez do seu ofício real. Aí deram para ele um cetro, um caniço, que é símbolo de autoridade e de poder de realeza.
Jesus Cristo reina no mundo com um cetro de ferro, como foi profetizado, mostrando todo o seu poder. Está lá em Apocalipse 12, 5 e 19, 15. Mas não é isso que os soldados queriam mostrar. A prova de que os soldados estavam fazendo galhofa do Salvador é evidente no material usado. Eles não possuíam um cetro real de realeza. Só César o possuía. No entanto, eles inventaram um cetro, eles arranjaram um caniço e colocaram na sua mão direita, que é a mão com a qual os reis seguram o seu cetro enquanto marcham gloriosamente perante os seus súditos. Depois de zombarem do seu ofício real com o caniço na sua mão direita, Mateus e Marcos registram que eles tomaram o caniço e batiam na cabeça de Jesus Cristo. Jesus Cristo apanhou com o seu próprio cetro. A zombaria está clara no fato deles tomarem o cetro e baterem nele, como que dizendo: tu não és rei coisa alguma, nós batemos em ti com o teu próprio cetro, ó rei dos judeus. Jesus apanhou com o instrumento da sua própria realeza. Zombaram pela 4ª vez da sua realeza. Depois de prepararem o cenário da realeza, de trajá-lo com o manto real, de dar uma coroa e um cetro, agora em atitude de pura zombaria, eles se inclinam perante aquele paspalho que não abria sua boca diante de tanta provocação. Eles fizeram toda a mesura que um rei geralmente recebe e certamente todos se curvaram diante daquele que passava com o manto real, com coroa real, com cetro real. Ele não falou nada. Ele não reclamou nada. Eles se ajoelhavam diante dele, escarnecendo-o, diziam: salve, rei dos judeus, ave, rei dos judeus, e davam gargalhadas, pois o texto diz que escarneciam dele dizendo: salve, rei dos judeus. O ajoelhar-se e a consequente adoração do rei era coisa comum nos tempos dos Césares. Eles eram deuses e por isso recebiam todas as mesuras e a adoração que lhe eram devidas. Eles fizeram Jesus parecer com César. Por isso zombaram dele de maneira insólita. Jesus era de fato o rei dos reis, mas eles não sabiam disso. Mal sabiam eles que essas mesuras, o ajoelhar-se e a saudação, serão infalivelmente feitas exatamente por todos os seres humanos, reconhecendo-o como o verdadeiro rei, o Filho do Deus vivo. Todas as pessoas vão confessar a realeza de Jesus, reconhecendo e ajoelhando-se diante dele. Isso está lá em Filipenses 2, 10, 11. Mas zombaram pela 5ª vez da realeza de Jesus. Depois de todo o cerimonial, levaram-no para a cruz. Como se não bastasse a zombaria anterior ou as zombarias anteriores, ainda na cruz zombaram da sua realeza. Quando o penduraram no madeiro, colocaram acima de sua cabeça a frase em letras maiúsculas em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Está lá escrito em João 19, 20. De tal forma que todos os que passassem ali pudessem ler a maneira zombeteira com a qual trataram o nosso Redentor. Esta foi a 6ª vez que zombaram da realeza de Jesus Cristo. Todavia, maiores dores estavam por vir ao nosso Redentor. E essas dores maiores não foram dores impingidas pelos homens, mas dores que vieram da parte do seu Pai. As dores que judeus e gentios causaram a Jesus foram morais, foram duras, porque eles tentaram manchar
a sua honra. Entretanto, as dores interiores mais doloridas de Jesus foram dores espirituais. Por dores espirituais eu me refiro ao tratamento que Deus lhe deu como se fosse um pecador. Ele não era pessoalmente pecador, mas ele tomou o lugar de pecadores. Ele assumiu, ele substituiu pecadores, morrendo por eles. E ele foi tratado como se fosse pecador. E não era culpa de um homem só sobre ele, era a culpa do pecado, era a penalidade do pecado de todos nós que ele estava sofrendo. E disseram, este é o rei dos judeus. E o rei dos judeus padeceu ali na cruz. O que ele pediu para Deus, Deus não lhe concedeu. O cálice não passou dele. As dores impingidas por seu pai foram dores espirituais, porque em sua morte Jesus estava tratando dos problemas espirituais, relacionais que os homens tinham em relação a Deus. Foram dores extremamente fortes, porque foram dores vindas do juiz de toda a terra. Ele estava exercendo vingança dos nossos pecados nele. Foram dores de substituição, como eu já disse. Ele tomou o lugar de pecadores pelos quais veio morrer. E essas dores são impossíveis de serem medidas por nós. Tão grandes elas foram. Como eu queria que você compreendesse essas dores vindas dos homens. Foram suportáveis, sim, mas foram doloridas. Mas as dores impingidas por seu pai foram muito mais doloridas. Ele pagou como se pudesse colocar nestas palavras. Ele enfrentou a ira divina para que pudéssemos ser livres da ira. Ele enfrentou as dores infernais a fim de que pudesse nos livrar do inferno. E se você não vai para o lugar de condenação, se você não vai enfrentar o juízo de Deus no dia final, é porque Jesus enfrentou a ira de Deus e deu-se a si mesmo por você. Creia nesse Cristo. Ame esse Cristo, seja grato a esse Cristo. Um abração para você.